Oi, gente, tudo bom novamente? Bom, hoje a gente vai voltar para a nossa aula 2 de História. Bom, como a gente viu nos capítulos anteriores, no capítulo 1, a gente estudou as migrações da humanidade, A gente diferenciou termos como refugiado, que é aquele que vai atrás de ajuda, o turista, que vai só conhecer, aquele que tem um visto permanente, que ele migra com um tempo previsto, E aquele que migra de vez, Os termos exportação, que é quando você vende alguma coisa para outro país, importação, quando você compra algo de outro país, imigrante, quando você vai para outro país, quando você vem de outro país, E quando você vai, você é emigrante, imigrante quando você migra dentro do próprio território, E hoje nós vamos continuar com as migrações na história. A gente vai aprender mais dois termos. Bom, o termo nômades, que se refere àqueles primeiros povos, Hoje a gente só tem, eu acho, os ciganos. Os primeiros povos que eles, quando não conheciam a agricultura, pecuária, o fogo, eles viviam de localidade em localidade atrás de melhores condições de vida. Por exemplo, acabou a água. Eles não iam cavar um poço, eles iam atrás de um outro local onde tivesse essa água. Acabou a fruta, eles mudavam, tiravam o acampamento deles, iam para outro lugar. Eles viviam da caça, da coleta de frutos e eles não tinham casa fixa. O oposto, vamos dizer isso, a ser nômade é ser sedentário, Porque o ser humano ele fixa numa localidade e ali naquele local ele tem melhores condições de vida. Ele aprende a plantar para não ter que estar colhendo, ele aprende a pecuária para não ter que estar caçando animais, Ele faz a casa dele para ficar protegido, usa o fogo para melhorar a alimentação, para afugentar animais. Então, o homem vai evoluindo, e ele deixa de ser nômade, De acordo com a história, os primeiros seres humanos, que vieram aqui para a América, eles vieram como nômades, e aqui eles ficaram sedentários e aí eles fazem a sua civilização. Bom, no capítulo 2 de hoje, a gente vai aprender sobre essas migrações quando chegam no Brasil, Todo mundo sabe que nós fomos colonizados no início da história pelos portugueses, Eles iam de Portugal até as Índias buscar especiarias, As especiarias são condimentos, os temperos que a pessoa usa para a comida, Ficar mais gostosa. Bom, não é que nem hoje que você diz assim, mãe, faltou pimenta. E a mãe diz, vai no mercadinho, ou amanhã eu compro no mercadinho. Não. Essa espera pela pimenta, pela especiaria, ela demorava 3, 4 meses. De tempo em tempo, a corte mandava que esses navios fossem à Índia, comprar a especiaria lá e eles monopolizavam isso a um preço muito alto, Aí o que é que acontece? Existe um livro chamado Um Sonho no Caroço de Abacate, que ele retrata mais ou menos essa situação, Ele vai retratar duas situações, Uma mais adiante, quando eu falar para vocês sobre a independência territorial no Brasil, mas a questão das especiarias também. Eles compravam coisas que não tinha na Europa, E tinha na Índia. Então, quando o marido dela quis vir para o Brasil, ela não queria de jeito nenhum, ela não queria deixar a família dela. E ele vai convencer ela, dizendo que aqui no Brasil tem muito abacate. Muito, muito, muito abacate. Então ela vai e decide vir, porque lá, de acordo com o livro, o abacate ele custava em torno de 2.000 a 3.000 reais hoje. Então só a corte comia, só as pessoas importantes. E ela vem nesse desejo de comer abacate. E ela come o abacate assim que ela desce no porto. Só que aí o que é que acontece? Ela nunca comeu um abacate na vida dela, então ela come com casca, como quem come maçã. E com caroço, e ela acha o gosto do abacate horrível. E durante todo o livro ela fica... ela tem esse ressentimento dentro dela com o marido dela, porque ela veio e ela se decepcionou. No finalzinho do livro, ela descobre, com uma família rica, que o abacate ele pode ser feito um sorvete e que não se comia o caroço. Então ela entende, até chora, ela entende que não era o abacate que era ruim, era ela que não sabia como comer o abacate. Isso é só para mostrar para vocês como era difícil essas especiarias, e como era cara. Então, quando Portugal sai de lá para ir para a Índia, erra o caminho,
né? Porque quando a gente erra o caminho, correto é a gente voltar. Mas não, eles erraram o caminho e foram para o céu, né? Porque lá eles tinham tudo que tinha na Índia e melhor. Aquele local, eles não consideraram os índios como se fossem os donos da terra. Por quê? Para eles, os índios eram como se fossem animaizinhos, tanto pela falta de educação, por não verem problema na nudez, por serem puros mesmo do coração. Tanto que eles fazem diversas trocas de coisas valiosíssimas por espelho, uma coisa que para eles era bem banal, né? Então, assim, eles não tinham ambição, eles não tinham essa maldade, essa ambição mesmo que o povo europeu trazia, né? Então, com o passar dos anos, né, Portugal se instalou aqui, tanto por uma guerra, mas porque quando você faz daquele local colônia, né, e você, ou pode ser uma colônia exploratória, né, a princípio era exploratória, totalmente exploratória, eles queriam retirar do Brasil tudo que pudesse, né, de uma forma mais barata para eles e que eles ganhassem mais lá na Europa, porque eles tiravam daqui e não estavam pagando como acontecia com a Índia. Então eles exploraram, mas devido a uma guerra de Portugal com a Inglaterra, eles tiveram que vir fazer morada aqui no Brasil durante um tempo, né? Aí, essa colônia, tudo que ela conseguisse, mesmo tendo casa, pessoas morando, era uma civilização, né? Tudo que se conseguia no Brasil, esses recursos ainda passavam para Portugal. Então, como o Brasil foi crescendo, eles tiveram que fazer uma divisão territorial. Essa divisão territorial era só questão administrativa, para ficar melhor de trabalhar. Então, eles chamaram algumas pessoas de confiança deles, né? Dividiram o Brasil e disseram, olha, você fica com pastal, você fica com pastal, você fica com pastal, e ali você vai fazer fluir, e parte daquilo que lucrar, você vai devolver para a corte porque foi a gente que deu a terra, né? Só que dentro dessa divisão, algumas coisas não deram muito bem. E por isso houve muita revolta, tinha gente que era a favor, tinha gente que era contra, tinha gente que queria, tinha gente que não queria. Bom, aí Portugal, com a independência territorial, olha a diferença. Divisão territorial é para que Portugal, a nossa metrópole, ela possa administrar o Brasil. A independência territorial era para que a gente fosse dono das nossas próprias coisas, né? Para que a gente não precisasse mais dar, porque assim tinha impostos absurdos, né? Para que vocês possam entender, era tipo como se todo dia eu ganhasse R$1 e desse R$1 eu tivesse que dar 60 centavos para Portugal e eu só poderia ficar com 40 centavos, né? De cada real que eu ganhasse. Então era absurdo. Portugal não fazia nada, né? Até porque não tinha muita infraestrutura, então eles não faziam nada e eles ganhavam muito. Então, o Brasil lutou por uma independência territorial. Essa independência territorial, ela foi mais efetiva após a escravidão, né? Porque com os índios ocorreu dessa forma. Primeiro, eles tentaram fazer amizade com os índios, quando eles viram que eles eram muito puros. Depois, eles tentaram iludir eles com uma troca, né? Quando perdeu a graça, quando eles não quiseram mais, eles tentaram escravizar. Só que o índio, ao contrário do negro, né? O índio, ele era realmente como se fosse um bichinho, então ele era muito puro, ele morria e ele não fazia aquilo que o português queria. Então foi um massacre muito grande com os índios, muito, muito grande mesmo. Aí eles trouxeram os negros escravos que eles já traziam, trouxeram em demanda maior para que tivesse essa evolução. Com a independência dos escravos, não tinha mais como trazer os escravos. Tinha escravos, sim, porque eles traziam de forma obscura, de forma ilegal, vamos dizer assim. Mas os escravos mesmo, eles não podiam mais existir. Então, foi o que ele fez. O imperador proclamou em toda a Europa que aqui no Brasil tinha grandes ganhos, grandes lucros, muitas coisas. Então, muita gente de toda a Europa veio para o Brasil, né, trabalhar e conhecer essa riqueza que o imperador estava prometendo, né?
Foi a partir daí, né, eu vou abrir aqui na página 34 para vocês verem, que existiu esse muitos povos, muitas terras, porque aí a nossa cultura, ela ficou muito diversificada, desde a fala, ao paladar, a roupa, o jeito que a gente se veste, né? A cultura brasileira, ela é muito diversificada. E até os espaços mesmo, né, territoriais, hoje, a gente vê o Rio Grande do Sul, ele é totalmente, as pessoas lá são loiras, dos olhos azuis, né? Tem uma cidade, um espaço lá em São Paulo, né, um bairro, que é todo japonês. Mas na cultura mesmo existe não existe uma singularidade cultural, né? Ela é muito diversificada. Bom, aí a nossa atividade, né, ela vai ser bem simples, né? Eu queria que vocês pesquisassem sobre o sobrenome de vocês, né? O sobrenome da gente diz de que descendência a gente vem. Por exemplo, as pessoas que têm o nome Coelho, Pinto, que tem nome de animais, normalmente elas são judias, né? Quem tem o Alves, Silva, é português, né? E assim sucessivamente. Vocês podem só colocar lá no Google, tem nem trabalho de nada. E coloca o sobrenome de vocês e vocês vão descobrir a descendência de vocês, da família, do primeiro nome lá atrás, os descendentes da árvore genealógica do papai e da mamãe, de onde veio o sobrenome de vocês, tá bom? No mais, eu acredito que o conteúdo esteja bem sucinto, mas não fugiu ao tema, né? Tá continuação do conteúdo e aos poucos a gente vai evoluindo cognitivamente em crescimento e aprendizado, tá? Gente, um cheiro para vocês e eu espero a atividade de vocês no privado, tá bom? Beijo!